E aí, galerinha, como estamos? Voltamos. Eu voltei. Agora para ficar de novo. Tudo bem com vocês? Vamos retomar nossas aulinhas aí. O assunto de hoje nesse módulo é o módulo 17 para o extensivo, módulo 10 para o terceirão extensivo noturno. Já tem uma lista de exercícios, né? Alguns exercícios para vocês fazerem. No estudos, né? E vocês devem fazer, relativo a essa aula, todas as questões desses módulos, tá? Esses módulos são extremamente importantes, então não dá para deixar de fazer nenhuma questão. Tá? Então, terceirão extensivo noturno, todo módulo 10 e o extensivo, né, o módulo 17. Tá de boa? Então, vamos lá. Esse é um dos assuntos que mais tem caído aí nos últimos vestibulares. Pessoal federal, praticamente, vocês vão observar, se vocês pegarem as últimas provas, aí muitas questões sobre isso. Então isso é, na verdade, junto com o cálculo estequiométrico, o que mais tem aparecido aí. Então tem algumas coisas assim que tem se repetido muito nos últimos anos. E essas duas aulas que vêm agora na sequência, que é essa aula 17, né? O número da aula que está gravada lá, e a aula 18, são duas aulas fundamentais. Tá? Então, é extremamente importante que vocês façam essas duas aulas com muito carinho aí, tá bom? Então vamos lá. Começamos aí as forças intermoleculares, né? O que quer dizer inter, além de timinho, timeco e freguês do Grêmio, né? Além disso, tô com uma colorada aqui do meu lado que já me deu, ó, viu a mão me dando soco? Ela é assim que ela me trata quando eu falo mal do Inter. Só tomo porrada, então eu tenho que de alguma forma me cobrar, entendeu? Daí a gente fala essas coisas. Então esse intermolecular quer dizer entre moléculas, né? Então não é o timinho, timeco, freguês do Grêmio. E essas ligações entre moléculas, como o nome está dizendo, ó, moléculas são compostos formados por ligação covalente. Então a ligação é entre compostos formados por ligação covalente. Porque quando o composto é iônico, pessoal, a gente já sabe, composto iônico tem altos pontos de ebulição, todos sólidos, né? Cristalinos e todas as características que nós já vimos. Os metálicos todos são sólidos também, além de serem sólidos, com exceção do mercúrio, né, que é líquido, e além de serem sólidos, apresentam altos pontos de fusão e ebulição, né? Já os compostos covalentes podem ser sólidos, líquidos e gasosos. E quando nós vimos isso, eu chamei a atenção de vocês. Ó. E falei, ó, se o cara é líquido, tu já sabe que não é iônico, não é metálico. Tirando mercúrio, que é líquido. Mas fora isso, água. Não é iônico, não é metálico. É covalente. CO2, O2, álcool, qualquer substância que não esteja no estado sólido, tu já sabe que é covalente. Olha como é tranquilo. Então, quem explica os diferentes estados físicos dentro dos compostos covalentes são as forças intermoleculares. Elas que vão dizer qual é o estado físico e qual é o ponto de fusão e ebulição da substância. Então, isso é extremamente importante para que você tenha entenda esta ideia aqui e consiga identificar qual é o composto que tem maior ou menor ponto de fusão e ebulição. Aí a partir daí também a relação com a solubilidade, porque quando o composto faz força intermolecular com outro, tu faz com que essas substâncias interajam entre si e uma seja solúvel na outra. Então essa interação explica também a solubilidade dos compostos, né? Então essas ligações que ocorrem entre esses átomos, entre essas moléculas, foram descobertas primeiramente por um carinha chamado Van der Waals. Então todas elas eu poderia chamar de forças de Van der Waals. Mas aí foram surgindo novas forças de atração aí.
E em função disso foram dados novos nomes, né? Mas genericamente todas seriam forças de Van der Waals. Então as forças de Van der Waals a princípio se dividiriam em dois tipos: dipolo induzido ou dipolo instantâneo e forças de atração dipolo-dipolo. A força de atração dipolo instantâneo, dipolo induzido ou London, forças de dispersão de London, são forças que acontecem entre moléculas apolares. Então daí a necessidade de você saber quem é que é polar ou apolar, né? Coisa que nós vimos na aula anterior. Então é importantíssimo que você tenha esse conhecimento para que você possa agora entender o que vai acontecer aqui. Então as ligações entre moléculas apolares são ligações chamadas de dipolo instantâneo, dipolo induzido ou London. Alguns vestibulares vão chamar simplesmente forças de Van der Waals, que é entre molécula apolar. Tudo bem? Então cuida. Ligação entre molécula, não é entre átomos. Ligações entre átomos interatômicas são iônica, metálica e covalente. Então isso aqui é uma molécula com uma molécula, água com água, O2 com O2. Então são moléculas fazendo ligação entre si. Então, se você imaginar que uma molécula é apolar, pessoal, entre essas moléculas não teria atração. Como é que uma vai atrair a outra? Só que pode acontecer por um choque entre elas. Então, uma molécula bate na outra. Quando uma molécula bate na outra, é como se uma amassasse a outra. É como se uma deformasse a outra. E uma deformação de uma molécula significa empurrar os elétrons de uma ou de outra um pouco mais para o lado. E quando você empurra esses elétrons um pouco mais para um lado, você está formando o que nós chamamos um dipolo elétrico, que não existia, mas que foi formado em função desse choque. Esse dipolo elétrico induzido, instantâneo, porque ele forma e desaparece, é que vai acontecer aqui entre eles uma atração. Então, quando uma molécula bate na outra e forma esse dipolo elétrico, entre esses dipolos vai ocorrer uma atração, porém é uma atração fraca, porque o dipolo elétrico na verdade não existe, ele foi formado momentaneamente e logo ele vai desaparecer. Portanto, é uma força de atração fraca, mas é uma força de atração que pode aumentar de intensidade dependendo do tamanho da molécula. Quanto maior for a molécula, maior a possibilidade de se formar esses dipolos induzidos e, consequentemente, maior vai ser essa força de atração entre elas, entre essas moléculas. Então, essa é a primeira força de atração, que vai ocorrer entre esses dipolos que não existem, mas que foram formados momentaneamente. Então, aqui está mostrando, por exemplo, a molécula de hidrogênio não polar. Quando uma bate no outro, forma esse dipolozinho induzido. E entre elas está ocorrendo essa atração, que faz com que essas moléculas permaneçam unidas. Então, quando você imaginar por que uma substância é gasosa, porque uma não atrai a outra, uma está longe da outra. O oxigênio é gasoso porque uma molécula de oxigênio não quer saber de ficar perto da outra molécula do oxigênio. Mas você sabe que existe oxigênio líquido, por exemplo, nos cilindros que se usam em hospitais. Aquele oxigênio dentro dos cilindros é líquido. Como é que se transformou esse gás em líquido? Para eu transformar em líquido, eu tenho que aproximar essas moléculas e fazer uma ficar juntinha da outra. E para eu poder fazer com que elas fiquem uma juntinha da outra, elas têm que se atrair. E essa atração se dá por esses dipolos induzidos. Aí tu força a formação de um dipolo, em função disso, uma vai atrair a outra. E aí, como eu falei para vocês, dependendo do tamanho da molécula, essa atração pode ser maior ou menor. Então, se você pegar hidrogênio, por exemplo, o hidrogênio é uma molécula extremamente pequenininha, então a formação desse dipolo fica mais difícil. Já se tu pegar iodo, por exemplo, CO2, já começa a ser moléculas maiores. O iodo é tão maior que as moléculas de iodo se encontram no estado sólido. Como é que uma molécula apolar é sólida? É sólida justamente porque, sendo uma molécula maior, a massa molar do iodo é 254 e o hidrogênio é 2, olha a diferença. Então, em função dela ser uma molécula grande, a área de contato entre elas é maior, então isso facilita a formação de um dipolo elétrico.
Só que essa força, apesar de ser mais forte, né, do que do hidrogênio, no iodo, por exemplo, mais forte que o hidrogênio, é uma força de atração fraca. E tanto é fraca que essas substâncias vão ter ponto de fusão e ebulição baixos. Então o iodo, por exemplo, ele sublima com facilidade. O que é sublimar? Passa do estado sólido para o gasoso com extrema facilidade. E isso acontece justamente em função de que a atração entre essas moléculas é muito fraca. Então tu aquece um pouquinho e as moléculas já se soltam uma das outras. Da mesma forma o CO2. O gelo seco. O gelo seco é CO2 em estado sólido. Mas o gelo seco sublima naturalmente. Se você deixar exposto, né, ao ar, a pressão atmosférica, ele forma gás naturalmente. Por quê? Porque as forças de atração entre as moléculas é muito fraca, então é muito fácil você formar vapor a partir do CO2, né? CO2 sólido. Então ele já sublima direto. Então essas substâncias, que são substâncias apolares, que se encontram no estado sólido ou líquido, vão ter ponto de fusão e ebulição baixos em função de que a força de atração é baixa, é fraca, tá? Depois vem a chamada força de atração dipolo-dipolo, também chamada de dipolo permanente, a FDP, né, que não é força de dipolo permanente, a outra é FDI, força de dipolo induzido, ou instantâneo. Essa vai acontecer entre moléculas polares. Aqui, pessoal, você não precisa induzir um dipolo. O dipolo já existe, está aí, ó, ele é permanente. Então o HCl, ó, por exemplo, tu tem um polo positivo e um polo negativo. E a molécula é polar. Se a molécula é polar, entre essas moléculas, a atração que vai ocorrer chama-se força de atração dipolo-dipolo, que é uma atração mais forte porque você tem o dipolo elétrico formado. E aí lembre-se, né, como eu falei para vocês, que é necessário que tu saiba quais são essas, né, moléculas aí, polares e apolares. Então lembrando, as apolares são as substâncias simples, todas, os hidrocarbonetos, chamomirão, todos os hidrocarbonetos, as moléculas lineares, trigonais planas e tetraédricas, desde que os ligantes sejam iguais. Essas são as apolares. O resto é polar. Então, se é apolar, a ligação intermolecular chama-se dipolo induzido London, né? Ou simplesmente Van der Waals. Se for polar, a força de atração chama-se dipolo-dipolo, né? Ou dipolo permanente. Só que dentro da dipolo permanente existe uma força de atração especial chamada ligação de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são uma força de atração dipolo-dipolo. Agora, por que são especiais? Porque essa força de atração vai acontecer entre H e FON, F-O-I-N. E o que o FON tem de especial? O FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, são os três átomos mais eletronegativos. Consequentemente, o polo positivo e negativo que existe nestas moléculas é mais forte, é mais intenso que nas outras moléculas polares. Em função disso, essa força de atração dipolo-dipolo é uma força de atração especialmente forte. E ela é tão forte, tão intensa, que recebe um nome especial, um nome particular. Ela é chamada de ligação de hidrogênio, que é a famosa ponte de hidrogênio. Só que hoje em dia o IUPAC recomenda que não se chame mais de ponte de hidrogênio. Então você vai ver na química, não vai aparecer com esse nome, tá? A química vai aparecer como ligação de hidrogênio. Mas eu sei que a biologia ainda usa muito essa terminologia, né? Ponte de hidrogênio. E a biologia é muito rica, né? Os exemplos que nós temos dentro da biologia são inúmeros exemplos. Bioquimicamente falando, essas ligações de hidrogênio são de fundamental importância. Começando pelo DNA, né? As ligações que ocorrem entre as duas fileiras de DNA são basicamente ligações de hidrogênio, onde você tem a adenina, né? A citosina, a timina, né? Todas essas ligações que vão ocorrer entre as duas fileiras, mantendo essas fileiras unidas, são ligações de hidrogênio, entre H e O, entre N e H, basicamente entre esses dois
átomos aí, HO e HN, que é o F só no HF, na verdade, né? Então nós temos, né, uma força de atração especialmente forte. E no que isso vai contribuir? Vai contribuir exatamente nos diferentes pontos de fusão e ebulição que as substâncias vão apresentar. Então quem tiver ligação de hidrogênio deve ter ponto de fusão e ebulição anormalmente elevado em relação a quem não tem, considerando moléculas, né, polares. Então a água, por exemplo, a água pelo tamanho de molécula que ela é, pessoal, ela era para ser um gás. Todas as moléculas do tamanho da água são gasosas. Por que a água não é um gás? Porque a água, além de fazer ligação de hidrogênio, a água tem a capacidade, como mostra a figura aí, de fazer 4 ligações de hidrogênio. Então um número bastante elevado de ligações. E ela consegue fazer essas 4 ligações, pessoal, deixa eu ver se eu consigo mostrar na caneta de maneira que você enxergue isso. Porque a molécula é uma geometria angular, lembra? Ó, vamos ver como é que eu faço aqui para que você enxergue. Opa, legal, você organiza. Assim, ó, geometria angular, ó, tá vendo? Se você pegar uma outra molécula de água, que também tem geometria angular, você vai perceber que a interação entre elas se dá de maneira fácil, porque elas estão no mesmo plano. Então elas interagem com bastante facilidade uma com a outra. São moléculas planares. Então eu consigo fazer com a água 4 ligações intermoleculares. Isso faz com que ela tenha ponto de fusão e ebulição anormalmente elevado em função do seu tamanho de molécula. Ela é para ser gasosa, como eu comentei. Então essas ligações intermoleculares vão explicando essas diferenças, que são importantíssimas. Nós vamos ter uma aula agora só falando sobre isso. Sobre as propriedades, né, físicas dos compostos que estão relacionadas justamente, né, com os diferentes pontos, com as diferentes forças de atração intermoleculares. Tudo bem? Então em cima disso aí vocês veem alguns exercícios. Ó. Então, para que você possa acompanhar e não se perder aí, ó. Esse exercício é o exercício número 1 do módulo 17. Tudo bem? E é o exercício extra, tá lá nos exercícios de aplicação, mas dentro dos exercícios de aplicação tem 3 e depois tem 2 extras. Ele é o exercício extra número 5, tá? Exercício extra número 5. Tá? No módulo 10, que é do terceirão e extensivo. Então está falando aí, os alimentos são formados por uma combinação de diversas substâncias químicas, com diferentes funções e quantidades que nas proporções corretas rendem os saborosos produtos que consumimos frequentemente. Alguns exemplos são mostrados no quadro a seguir, cujo conteúdo é importante para responder essa questão. Então você tem aí, né, todas as suas substâncias, ó. Chocolate, que tem esses compostos, café, biscoito, goma de mascar, todos esses compostos que aparecem aí, tudo bem? Então esses são os compostos que nós temos que fazem parte da... Isso é o tipo de questão típica da UFSC, tá? Vocês vão observar que esse é o tipo de questão que aparece muito. Essa não é da UFSC, é uma questão do IFSC. Mas se você pegar as questões da UFSC, vocês vão ver o número, né, absurdo de questões que estão relacionadas a isso. Então, olha lá. Com base no exposto anteriormente, é correto afirmar que, ao ingerir chocolate, imediatamente após um copo que tem 200 ml de água mineral, será formado no estômago uma mistura homogênea entre o ácido esteárico, a água e a teobromina. Aí tu tem que olhar, né, esses compostos, ó. Aqui estão, no chocolate, ácido esteárico, água e teobromina. Volta lá, né? E você vai observar onde é que estão os ácido esteárico. Olha aí, o ácido esteárico. Teobromina. Olha o tamanho da cadeia do ácido esteárico, ó. Uma cadeia carbônica extremamente grande. Toda essa parte da cadeia carbônica, ela é apolar. A teobromina, dá para dizer que ela é bastante polar. Por quê? Porque tem bastante N e bastante O. Então essa é polar, mas essa só tem uma cabeça polar. Então esse ácido esteárico em água, ele deve ser muito pouco solúvel, em função de que a parte orgânica é muito grande em relação à outra parte. Entenderam o esquema? Então vai formar uma mistura homogênea? Não deve ser homogênea,
porque esse ácido esteárico é muito mais apolar do que polar. Café e chocolate têm em sua composição cafeína e teobromina, respectivamente, que são isômeros óticos. Aí você vai olhar os dois e você vai ver, né? Cafeína, né? E a teobromina. Para que sejam isômeros óticos, eles têm que ser exatamente a mesma substância e a diferença tem que ser, a fórmula, né, molecular tem que ser a mesma, a fórmula estrutural é a mesma, mas a diferença tem que estar no desvio da luz polarizado, né? Então, se você olhar ali, não tem como você saber se são ou não, a não ser que tenham exatamente a mesma forma molecular. Então, cafeína e teobromina, olha para ver se tem a mesma forma molecular, né? Olhando assim, tu tem que, né, cafeína está aqui, olha bem com cuidado, teobromina está aqui, vai, olha, você vai ver, né, que não são exatamente a mesma substância, tá? Consegue enxergar que não são exatamente a mesma substância? Consequentemente, não deve ser isômeros óticos, tá? Não tem como você fazer esta análise desta forma, tá? Você teria que ter mais informações sobre isso. Embora a borracha do estireno-butadieno seja insolúvel em água, considerando sua estrutura polimérica, acredita-se que o xilitol presente na goma de mascar interaja com a borracha por meio de ligações de hidrogênio. Então tem que olhar lá o xilitol e a goma de mascar e ver se é possível isso, tá? Então o xilitol é esse. Goma de mascar do estireno-butadieno, onde é que está? Agora me perdi. Mascar está falando o xilitol no goma de com a borracha por meio de ligações de hidrogênio. Estireno-butadieno. Onde é que está o estireno-butadieno? O estireno-butadieno só tem compostos, só tem carbono e hidrogênio, portanto ele é um hidrocarboneto. Tem como o xilitol fazer ligação de hidrogênio com esse composto? Não tem, né? Não tem porque não tem H com O, H com N, H com F. Ao ingerir chocolate juntamente com um biscoito doce, ocorrerá no estômago uma reação ácido-base entre o ácido esteárico e a sacarose. Aí você olha o ácido, esse é um ácido, mas a sacarose não é uma base. A sacarose tem uma série de grupos OH, pessoal, mas esses grupos OH da sacarose não são grupos OH ionizáveis, né? Então é OH ligado a carbono, isso aqui não é uma base. Então, falsa afirmativa também. A característica ácida da borracha do estireno-butadieno faz com que a ato da goma gastar após ingerir um biscoito doce seja interessante, já que a sacarose de caráter alcalino interage com a goma e não, né? Falso também, né, gente? A característica ácida da borracha do estireno-butadieno. Onde é que está a característica ácida do estireno-butadieno? Não tem característica ácida aqui, tá? Não tem nenhum grupo que faça com que a gente considere que esse composto seja um ácido, então falso. O xilitol presente na goma de mascar interage com a água que constitui a saliva por meio de ligações de hidrogênio. Agora sim, né? Se olhar o xilitol, ele é cheio de OH. Ó. Em função disso, em função dele ter esse número, né, um grande número de H com O, e a saliva que é formada pela água, né, também tem HO, entre o xilitol e a saliva, aí sim vamos ter essas chamadas ligações de hidrogênio. Portanto, correta essa afirmativa. Fechou? Essa questão é a questão 1 do módulo 10 e é a questão extra 5 do módulo 17. Os parâmetros das bases na dupla hélice da molécula de DNA ocorrem por meio de que tipos de ligação? Então está dizendo, analise as formas estruturais das bases nitrogenadas que compõem o DNA. Então, essas são bases nitrogenadas, que eu mostrei antes para vocês. Não precisa nem olhar, né, para saber, né? Essa é bem fácil. Então, essas ligações são as chamadas ligações de hidrogênio. Então,
Você já sabe lá da biologia, inclusive, não precisava nem usar química para responder essa questão. Questão número 2 do módulo 17, que é a mesma questão número 2 do módulo 10. A paginação está colocada embaixo aí. O Prêmio Nobel de Química de 2017 foi concedido aos pesquisadores Joaquim Frank, Richard Anderson e Jacques Dubochet pelo desenvolvimento da técnica de microscopia eletrônica criogênica, que permite a visualização tridimensional de biomoléculas. A técnica consiste no resfriamento rápido, né, o prefixo crio, né, gênico lá, abaixo de menos 135 da água intracelular, levando à formação de um sólido não cristalino denominado água vitrificada. Considere as afirmações a seguir sobre os resultados físicos da água. A água na temperatura ambiente é líquida por causa das ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Correto? Isso faz com que a água se encontre no estado líquido. A água abaixo de zero cristaliza mantendo a mesma densidade. Não, né, pessoal? Sabe que a densidade da água abaixo de zero não é a mesma densidade. Tanto é que o gelo boia na água. Por quê? Porque é menos denso. O resfriamento rápido da água, empregada no método da microscopia eletrônica criogênica, evita a formação de cristais e mantém a integridade celular. Então, isso ele está, né, colocando lá. Assim, não vai mudar a estrutura, né? Não vai mudar a estrutura celular, né? Então não são cristais, cristais seriam um ordenamento mais organizado dessa água. Então, pela leitura do texto, né, está dizendo lá, é um sólido não cristalino, tá? Então não evita formações de cristais, e também ele fala em manter essa integridade celular. Então, correto, afirmativo, 1 e 3 aí. Enem, neném, enderramamentos de óleo, módulo 17, questão 3, módulo 10, questão 3. Enderramamento de óleo, né, na água do mar. Os produtos conhecidos como dispersantes são usados para reduzir a tensão superficial do petróleo derramado. Aliás, uma questão bem importante pode cair esse ano falando, inclusive, daquele óleo lá do Nordeste, né? Que é um óleo diferente, se você lembrar, que era um óleo que afundava. O normal é que o óleo boia na água. Como é que o óleo afunda? Aí você vai perceber que existem alguns óleos desses que são mais densos que a água, né? Que são óleos aromáticos, na real. Cadeia carbônica muito grande, isso faz com que a densidade dele aumente, tá? Então, conhecidos como enderramento de óleo mar, os produtos conhecidos como dispersantes são usados para reduzir a tensão superficial do petróleo derramado, permitindo que o vento e as ondas quebrem a mancha em gotículas microscópicas. Essas são dispersadas pela água do mar antes que a mancha de petróleo atinja a costa. Na tentativa de fazer uma reprodução do efeito desse produto em casa, o estudante prepara um recipiente que tem água e gotas de óleo de soja. Disponível apenas azeite, vinagre, detergente, água sanitária e sal de cozinha. Qual dos materiais disponíveis provoca uma ação semelhante à descrita acima? Bom, pessoal, o que é um dispersante da gordura? Então, isso vai mais até do teu conhecimento, né, empírico aí, do que necessariamente conhecimento químico, né? Todo mundo sabe que para gordura a gente usa detergente, então, né, mesmo que você não soubesse nada de química, essa é uma questão que você poderia responder pela lógica, né? Pelo aquilo que você, né, faz na cozinha, eventualmente. Questãozinha da UDESC, perguntando aqui, em que moléculas eu tenho ligação de hidrogênio? Então, metano tem ligação de hidrogênio? Não. Por que não? Posso já olhar e dizer não. Porque não tem H com O, H com N, H com F. Então, metano aqui já está fora. Etano também não. Não tem nenhum lugar H ligado com FON. Metilamina. Opa, metilamina tem N com H, H com N. Sim. Metanol, sim. H com O. Água, sim. Pronto. Então, essas três moléculas têm ligação de hidrogênio. Questãozinha da UFSC. A adulteração da gasolina visa a redução de seu preço e compromete o funcionamento dos motores. De acordo com as especificações da Agência Nacional do Petróleo, a gasolina deve apresentar um teor de etanol entre 22% e 26% em volume. A determinação do teor de álcool na gasolina é feita através do processo de extração com água. Considere o seguinte procedimento efetuado na análise de uma amostra de gasolina. Numa proveta de 100 ml, tu bota 50 ml de água e 50 ml de gasolina. Essa gasolina tem álcool dissolvido.
Após a agitação e repouso, observou-se que o volume final da gasolina foi de 36, significa que diminuiu 14, né? Tinha 50. Esse 14 que saiu da gasolina era álcool. E por que o álcool sai da gasolina e vai para a água? Porque o álcool é polar, a gasolina é apolar. Mas daí tu vai dizer, tá, mas como é que o álcool dissolveu na gasolina? Porque o álcool, não se esqueça, ele vem de um hidrocarboneto, ele tem 2 carbonos, né? O etanol, falando do etanol, que é o álcool que tem na gasolina. Quando falar álcool é a função, mas esse é o etanol. Esses 2 carbonos que vêm do hidrocarboneto fazem com que ele seja solúvel na gasolina, que é um hidrocarboneto. Só que se você colocar álcool na água, ele também dissolve na água. Por quê? Porque ele tem OH. Então, com a gasolina, ele faz interações que são dipolo induzido. Porque ele faz interação com a parte apolar. Com a água ele faz interação que é ligação de hidrogênio, porque tem H com O. E a ligação de hidrogênio é uma ligação mais forte que a ligação chamada de dipolo induzido. Por isso que o álcool preferencialmente passa para a água, né, ao invés de ficar na gasolina. Então com Wilson, isso foi o que aconteceu, você tirou o álcool da gasolina que foi para a água. Então, quando você tem esse álcool na gasolina, você agita a gasolina e o álcool vai passar para a água. Tudo bem? Então, no procedimento descrito acima, a mistura final é homogênea. Não, porque água e álcool não se dissolvem na gasolina. A água e o etanol estabelecem interações do tipo de polo permanente e de polo permanente. Gente, essa é uma afirmativa extremamente importante que tem que tomar cuidado, ó. A água e o etanol estabelece, na verdade, uma interação chamada ligações de hidrogênio. Mas eu falei lá atrás para vocês que a dipolo-dipolo tem 2 tipos, a dipolo-dipolo normal e uma especial chamada ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio é uma dipolo-dipolo, ela é uma dipolo permanente, só que é uma dipolo permanente especial chamada ligação de hidrogênio. Então, verdade. As interações entre o álcool e a água são mais intensas do que aquela entre a gasolina e o álcool. Sim, por isso que o álcool passou para a água, verdade? Água e moléculas dos componentes da gasolina interagem por ligações de hidrogênio. Não, água e gasolina não interagem, por isso que a água não se dissolve na gasolina. Então, falsíssimo. Depois de aproveitar uma ensolarada manhã na piscina, seu apetite eu faço preparar para o almoço um prato de macarrão com molho de tomate. Pessoal, questão igual a essa da UFSC caiu em 2015, 16, 17, 18, 19 e 20, ou seja, nos últimos vestibulares todos. A receita é relativamente simples. Cozinhar macarrão em água com sal, cloreto de sódio, preparar o molho de tomate com azeite, tomates picados, cebola, alho e sal. Cada um desses ingredientes tem uma classe de compostos químicos característicos, que são exemplificados a partir das substâncias encontradas abaixo. Então, aí são as substâncias todas, né? O macarrão, que é o amido, o azeite, que é um ácido carboxílico, o tomate, olha o tomate, que é o licopeno. Lógico, o tomate tem um monte de água, mas tem essa substância chamada licopeno, que é um hidrocarboneto. No alho tem a alicina, né? Então, são compostos que você encontra presente nesses alimentos. Por terem polaridades opostas, o amido e a água, não, né, gente? Não precisa nem continuar. O amido é cheio de OH, portanto, ele é polar. Por isso que a gente consegue, né, dissolver, né, ou fazer o amido interagir com a água. Então, falso afirmativo. Ao adicionar sal de cozinha à água, o cozimento do macarrão, para o cozimento do macarrão, a temperatura de ebulição da água diminui. Bom, você vai ver isso mais tarde. Não, falso. Isso é uma propriedade chamada ebulioscopia, ou a adição do sal na água aumenta o ponto de ebulição da água. Ao temperar o molho de tomate com alho picado, ocorrem interações do tipo ligações de hidrogênio entre a alicina e o licopeno. Então, olha lá, alicina, licopeno, não tem como haver entre os dois ligação de hidrogênio. Nenhum dos dois tem H ligado com O ou com N, né? Então sem chance. No amido estão presentes ligações covalentes polares entre átomos de carbono e oxigênio. Sim, carbono e oxigênio são átomos diferentes, portanto, ligação polar. A mistura entre o macarrão e o azeite exemplifica uma reação ácido-base. Macarrão e azeite. Não, porque o amido não é uma base.
tá? Então, falso afirmativo, tá? Ao adicionar sal de cozinha ao molho de tomate, ocorre uma reação de adição à dupla ligação, fazendo com que o Na+ ligue-se com... Nada a ver, né, pessoal? O íon positivo, o metal, vai fazer ligação covalente, sem chance. As ligações entre carbono e enxofre, assim como as ligações entre átomos de enxofre na molécula de alicina, possuem caráter covalente. Sim, porque são não metais. Ok? Bom, tem outra questão aqui da UFSC 2020, como eu falei para vocês, questões que são sempre relacionadas à análise das substâncias e a interação ou não entre elas, tá? Então tá aí prontinha a outra UFSC 2020, isso aqui é uma festa. Então tem outras questões aí que estão relacionadas, tá? A esse assunto. Você, por favor, né, faça, todas estão aí devidamente gabaritadas, né? E aí depois a gente brinca um pouquinho com isso, tá bom? De repente eu faço uma aulinha aí de exercício só sobre esse assunto. Valeu, moçada. Um abraço.